Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Bom, estamos aqui hoje com o poeta Mozart Carvalho. Ele é carioca, professor universitário e mestre em humanidades. Ele profere palestras no Brasil, no exterior, em atividades literárias, e tem poemas publicados e vertidos em inglês, grego, espanhol e francês. Mozart, está tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Prazer imenso. Prazer é todo meu. Muito bom estar com vocês aqui. Hoje. Isso. Muito bom mesmo. Seja bem-vindo à nossa Sala do Poesia Cult. Obrigado, muito obrigado. Meu poeta, Mozart, é o seguinte, como você começou sua jornada como poeta e o que aonde você se inspirou, em quem você inspirou para você escrever suas poesias, meu garoto? Por favor. Bem, querido, na verdade, a minha história vem longe, né? Porque eu já tenho 60 anos de idade e eu devo ter começado por volta de 13, 12 anos, isso na escola ainda, no ensino fundamental e estimulado até mesmo pelos professores de língua portuguesa. Mas foi interessante, todo esse meu processo. Mas o que quando tive exatamente essa consciência, quando eu percebi que eu estava vivo. É interessante, né? A gente começa a perceber o que está em torno da gente, o viver, né? A ação de pensar, né? Sai daquele processo da infância para a adolescência e você se encontra como alguém pertencente à vida, né? E reconheci a minha sensibilidade, aflorou e criou um processo com a própria palavra, né? Eu lia muito, um exercício que me foi muito bem-vindo. Conheci Moacir Campos Lopes, é um escritor infantil com o livro Potinho Marudinho, né? E depois fui tendo contato com autores mais clássicos, como Petrônio, Satiricon, enfim, fui me formando. E isso foi fazendo com que eu começasse a perceber uma estranheza diante do mundo, a olhar para o mundo e falar: oh, quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que estamos aqui? É interessante. Eu nunca fui uma pessoa dada a caminhos de divertimento, brincadeira, jogar bola. Eu sempre fui muito introspectivo, né? Mergulhava dentro do meu quarto e ali ficava com meus livros, e até hoje eu mantenho o mesmo exercício. Eu acho que por aí foi criando esse meu interesse. E, bem, se é que eu expliquei a vocês de onde veio esse processo todo, né? Comecei a escrever minhas pequenas linhas. Claro, querido, está muito bom. Pelo que eu entendi, foi um processo de autoconhecimento mesmo, né? Sim, sem dúvida. Você ia se autoconhecendo, aí a poesia foi florescendo. Fluindo mais. É porque existe um processo. A poesia está muito ligada com a sensibilidade, né? Com aquilo que você percebe no mundo. Então, foi a maneira que eu tive de expressar, com palavras, com uma busca de precisão e comedimento, aquilo que eu sentia, que eu percebia. Porque quem pensa que a minha vida foi fácil, não foi, não. Vamos lá. Imagino. Bom,
O poeta tem uma sensibilidade imensa, né? E é por isso que ele extravasa através da poesia, obviamente, né? Mas nós gostaríamos de saber quais foram as suas influências literárias e que poetas ou escritores que você admira. Marise, minha amiga, isso é fundamental para mim, até hoje. Primeiro, eu acabo de narrar o contato com esses autores, alguns que eu citei, e tem, entre outros, Carlos Drummond de Andrade, e pessoas que me influenciam muito, mas muito mesmo. É, Ítalo Calvino, ah, com textos que falam sobre essa modernidade, essa vida louca que nós levamos. Atualmente, Stefan Zweig, que foi um processo de aprimoramento do meu acadêmico, né? E na poesia, por exemplo, Hilda Hist, Sônia Maria Cocchià, Sérgio Jerônimo, pessoas assim, Jorge Ventura, que me aguçam, que me traz um imaginário dentro da possibilidade de construir alguma coisa. Eu hoje estou lendo Emile Durkheim sobre o suicídio, enfim, são temas assim que levam a pensar a condição humana, a condição humana da própria Hannah Arendt, né? Eu li a obra praticamente toda da Hannah Arendt, e isso transforma argumentos para mim, para a poesia. Compreende? Esses são os elementos que fomentam a minha escritura, o meu processo de escrever, o meu processo de pensar. Eu não abandono a palavra. E a própria experimentação, o fato de eu observar as pessoas. Agora mesmo eu estava brincando com o Sérgio desconhecia um poema que eu passei para ele por e-mail. Ele falou: Meu Deus, eu não conhecia esse poema. Eu falei: Lógico, eu estava dentro do metrô fazendo. Então, o meu trajeto do metrô até onde a minha finalidade, eu, eu paro e escrevo, porque eu observo as pessoas, eu observo a situação, eu penso em um momento, numa construção de um momento. Isso é um fomento fantástico para mim. Então, a minha experimentação está nesse cenário, o dia a dia, né? Eu acordo já, para mim, a vida é um poema. Se eu sentar para olhar e olhar com vontade e com desejos, né? Maravilha, maravilha. Como diria o nosso querido poeta saudoso Caio Trindade. Maravilha. Ô, Moza, você aí falou, né, que você tem como um ídolo que está escrevendo sobre ele, Stefan, né? Zweig, Zweig, né? É, Zweig, é clássico. E Calvino, tu chegou a citar Calvino aí, né? Ítalo Calvino, sim, eu citei Ítalo Calvino Calvino. E tu pelas experimentações. citou dois clássicos na literatura rebuscada. Então, a pergunta é a seguinte: como é o seu processo de escrita? De escrita, e você tem alguma rotina específica, ou ritual para escrever essas suas poesias, Moza? Olha, Adalberto, não tenho um ritual, né? É o momento traz. Eu não acredito também nesse estado divino, né? Estou inspirado, foi um Deus que baixou, me fez escrever. Não. Para mim é um exercício, a escrita é um exercício. Você trabalha, você escreve, e a partir dali você pensa sobre o que você escreveu, você vai melhorando, vai lapidando, vai trabalhando aquilo que foi escrito para que tenha exatamente que a mensagem seja transmitida da maneira que você pretende que ela chegue ao público. E uma vez chegando ao público, ela não mais pertencerá a mim, será do outro.
entendeu? Então, eu preciso cuidadosamente deixar claro aquilo que penso, aquilo que eu quero apresentar, para que o outro tenha exatamente esse instrumento e que possa construir um pensamento comigo, né? Porque esse texto não está solitário, né? Ele passa a ser compartilhado. E algo que é compartilhado, que você entrega, para mim, a ideia do poeta é a generosidade, porque ele entrega o seu pensamento, aquilo, o seu escrito ao outro, e a partir daí ele consegue proliferar, né? Multiplicar e fazer disso uma ideia maior, enfim, e oportunizar a própria vida. É esse o meu método, né? Por isso que eu acabei de falar, quando eu estou dentro do metrô, eu estou escrevendo. Tenho certeza absoluta que alguém vai viver aquilo que eu vivi, ou algo parecido, ou então vai dizer, não, esse cara está aqui sonhando. E se for um sonho? Também posso compartilhar meu sonho. Tudo é muito onírico nesse sentido. Mozart, o poeta realmente é muito generoso, né? Quando ele se expressa pelo coração, ele é muito generoso. Mas ele é generoso com ele também, né? Porque às vezes ele fala de certos temas ou tópicos que aparecem mais com frequência dentro de si, né? E você tem algum tema específico que você escreva sobre? Olha, Marisa, eu dizer assim, propriamente um tema que me traga, que seja recorrente na minha poesia. Depois que eu fiz Urbanos em Causa com o Sérgio Jerônimo, a poesia urbana ficou muito impregnada, até mesmo por esse exercício do olhar, né? Eu não estou encarcerado num carro, eu não estou encarcerado num apartamento, eu vivo, ok? Eu sou professor, eu tenho contato com pessoas, então isso faz com que eu mantenha um alto nível de experiências. É, não é algo isolado, pelo contrário, é compartilhado, como eu acabei de falar, e isso não me faz é, ter um procedimento metodológico para exercer a minha escritura. Não, não. Aquilo que eu capto, eu sinto necessidade de externar pela palavra, pela escrita, eu faço, né? A coisa acontece de uma dada forma naturalmente, mas também não quero dizer para você que é algo, não tem nada de divino e inspirador, tá? Tem intencional. Eu tenho a intenção de apresentar esse trabalho, de perceber isso, de me colocar diante dessas coisas. É a maneira que eu tenho de ver a vida e viver a vida. Entende? Sensacional. Meu querido poeta Moza, Moza, é o seguinte, mesmo você, né, é professor universitário, professor, então você sabe lidar mais ou menos dali, através da sua leitura e coisa. Agora, como poeta, como você lida com o chamado bloqueio criativo? E existe alguma estratégia que você usa para superá-lo, Moza? Alberto, eu não me lembro ter tido algum bloqueio criativo. Não me lembro mesmo. Eu acabo de explicar a vocês que o meu processo criativo vem exatamente do estímulo exterior. É, o que, o que deve ter ocorrido em algum momento foi ter vivido uma experiência muito forte mesmo, e por ter vivido essa experiência tão forte, por exemplo, uma morte, eu não consegui, eu não consegui elaborar, precisar de um tempo de respirar fundo. Foi bom até você ter tocado nesse assunto, me ocorreu agora a lembrança, o falecimento
do Valinho, né? Do Ronald Valinho. Eu fiquei profundamente chocado desse intelectual, para mim, desse poeta fantástico, que eu conheci e tive o máximo prazer em conhecê-lo. Esse foi um momento muito impactante. Ah, tiveram outras personagens que me chocaram muito. A própria morte da Mesode me deixou muito abalado, né? De me faltar ar, né? De falar, meu Deus, passou e quando eu soube da história já tinha acontecido e isso me doeu um pouco. E recentemente que essa realmente me impactou e foi da escritora austríaca, a Dorothea Nuremberg, que ela nos apresentou na Áustria, a mim, e o Sérgio Jerônimo, no Pen Club da Áustria, com o livro Urbanos em Causa, e saber do falecimento dela foi muito duro. Nós viemos a saber um ano após. E aí, para escrever sobre ela, porque eu tive necessidade de passar essa dor, foi algo bastante difícil. Então, eu penso que esses são os maiores bloqueios, né? Algo que me causa um trauma, né? Que me traz uma dor muito profunda, que eu preciso elaborar. Vai sair, mas é um parto mais dolorido, compreende? Eu acho que as mulheres entenderão esse parto complicado, né? Mas ele sai, e sai amado, mas é algo que dói muito. De resto, dizer, Mozart, você tem dificuldade? Não, não tem. Eu me proponho, eu vou buscar dentro de mim a melhor maneira possível de expressar aqui esse sentimento, de ter o cuidado e a responsabilidade sobre o texto, né? E expor, né? Sem bloqueios, sem bloqueios, né? Apesar de você falar do bloqueio, eu estou dizendo que é sem bloqueios. Correto. Dói, mas sai. Então, é isso, são a sensibilidade do artista, né? Essa sensibilidade é bem aflorada mesmo em 99, vou dizer 99% dos artistas têm essa sensibilidade aflorada. Eu vou 99, tem 1% aí que eu não Eu sei, não. concordo com você. Diminui. Chega a 70. Chega a 70. Existem uns profissionais. Eu Mas, não sou profissional sim, da escrita ainda. mas o Mozart, é assim, falando da sensibilidade do artista, de alguma forma, todos nós temos isso, né? Enquanto a gente não tem palavras para falar do sentimento, a gente não fala sobre ele, a gente só sente, não é? Ele só sente como uma angústia, até a gente adquirir dar nome aos bois, né? Falar das palavras, não é? Até temos aqui uma pesquisadora nessa área, que é a Beatriz Breves, ela fala muito sobre isso, né? A gente só dá vazão ao sentimento quando a gente consegue falar sobre ele. A gente consegue digerir, né? Digerir e poder falar, simbolizar e falar, não é? Mas, assim, eu gostaria de saber se a poesia, como é que você vê o papel da poesia na sociedade atual? Nós estamos num momento bem complicado, né, de sociedade, tá? Mas eu acho que se o poeta puder levar a poesia para essa sociedade, você acha que, de alguma forma, iria influenciar de uma forma boa? O que é que você acha? É óbvio, o mundo precisa de poesia, o mundo precisa de mais amor. E eu vou falar uma coisa aqui, eu vou até parafrasear o filósofo Nietzsche.
A fórmula da minha felicidade é um sim, um não, uma linha reta, uma curva, uma possibilidade. A minha felicidade é escrever felicidade. Se eu tiver que oferecer para alguém alguma coisa de amor, eu vou oferecer a palavra, o acolhimento. Eu serei generoso, eu serei duro, eu mostrarei com carinho o caminho que possa ser seguido. Não sou dono da verdade, tenho muito medo disso. E aí eu acompanho o Walt Whitman. Eu não dou lições, eu me dou por inteiro, eu não dou esmola, tá? Eu te ofereço o que eu sou isso. Então, eu penso que o poeta tem que ter meios para se apresentar, estar ligado ao outro, na sua posição de doador, de entrega. Sensacional. Né, mas sensacional, meu garoto. Sensacional. Aí você fez uma síntese aí, me mostrando, né, tua espiritualidade poética. Vamos lá, garoto. Vamos lá. Ô, Mozart, meu poeta, quais são seus planos futuros e como poeta? Você já tem aqui no teu currículo, né? Que você tem um projeto de um livro em andamento. Fale um pouquinho sobre isso, quais são os seus planos futuros e como também esse seu livro que está em andamento. Fale um pouquinho sobre isso. Olha, planos para o futuro, Dalberto, eu não sou o tipo da pessoa de ficar montando muito futuro, porque eu prefiro construir agora, e o futuro é consequência desse meu presente. É, o que eu tenho mesmo é a apresentação, o lançamento do livro do Stefan Zweig, Sem Direção, né? Que para mim é um autor fundamental. Ele ajuda, ele fala muito do nosso momento hoje, né? Dessa questão que nós vivemos tão polarizado, de intolerância, né? Ele era um autor humanista, ele apregou o amor num tempo muito obscuro, me apropriando das palavras da Hannah Arendt, que foi a Segunda Guerra Mundial, consequência de uma primeira grande guerra, de tantos conflitos sem razão de ser, né? Eu tenho um livro já pronto, parafraseado não, perdão, prefaciado pelo Jorge Ventura, desculpa, Azo. E, quer dizer, meus projetos existem, serão lançados no momento certo. Eu ainda trabalho com a divulgação do livro Cortejo de Lágrimas, né? Um rito teatral da morte, que eu penso que esse livro traz muita coisa interessante. E eu falo coisa porque eu trato a morte como um objeto, porque é um objeto palpável e que a gente tem que encarar que nós seremos morte, né? E devemos observar como chegar até esse momento, e dali para frente será o desconhecido de todos nós, né? Enfim, é, é o que eu tenho, o que eu pretendo agora é exercer a minha função, o que eu faço hoje, ler, escrever e pensar sobre o meu mundo, sobre o homem, sobre a minha posição diante disso, é, sem oferecer o olhar do outro acusador, sem ser um inquisitor, né, sem mostrar que o outro é um rótulo, que todo mundo tem algo para dizer e algo muito bom para dizer,
que a gente tem que aprender a olhar para o outro com generosidade e saber o que o outro vive, sem essa besteira de lugar de fala, né? Que, você não tem lugar de fala. Não, 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 não. Eu sou ser humano, eu sinto o que um ser humano sente. Então eu tenho lugar para falar de quem sofre, porque eu também sofro por você, né? E essa solidariedade, essa simpatia é que deve ser exercida se a gente deseja um mundo melhor, né? Sem levantar bandeiras oportunistas, né? Enfim, criando espaços para que possamos trazer o outro para junto e caminharmos para um lugar bacana. Não vai ser o lugar perfeito, Dalberto, Marisa, porque não existe perfeição, ok? Moça, estou interrompido com coisa daqui do gato, mas não tem nada. Pô, valeu a tua explanação. Bom, agora já estamos praticamente no final, não é, de nossa entrevista, e eu gostaria só que você, assim, em poucas palavras, moça, falasse, desse um conselho para os novos aspirantes à poesia, tá? Os novos aspirantes poetas, e falasse um poema seu, por favor. Ok, lógico. Bom, o meu conselho para os poetas: tenham coragem. Coragem. Escrevam. Não se intimidam. Escrevam. Expressem aquilo que sentem. Que provavelmente eu vou sentir a mesma força naquilo que você escreveu. Eu serei simpático à sua escrita. Algo de muito forte tem para me dizer. Escreva. É essa a função do poeta: perceber o mundo e colocar para o mundo aquilo que ele sente, que fatalmente nós vamos sentir juntos, seja dor, seja felicidade. E quanto mais felicidade existir, eu quero compartilhar. E se existir muitas dores, eu também quero sentir, para poder atenuar essa dor. Porque se eu sentir um pouco dessa dor, eu vou diminuir a dor do outro. Ou é num abraço, é numa palavra, é num beijo, enfim, é num acolhimento que eu vou diminuir a dor do outro. Isso eu tenho uma certeza absoluta. Então vamos lá. Coragem, enfrentem, tá? Não existe ninguém perfeito. E quem foi perfeito foi embora. Só garantiu o outro lado, mas a gente precisa passar pelo outro lado. E o poema eu acho que tem a ver muito com o que a gente está falando aqui. Aquele homem andando em terraços, equilibrando-se em andaimes, suando o rosto, calejando as mãos, sou eu. Aquele homem depositando sonhos com tijolos, cimento, areia e água, quantidades medidas, na medida que importa, sujando as mãos, sou eu. O homem que limpa a janela com lentes que reconhecem a vida, enfrentando cegas claridades, com muita poeira e escombro, sou eu. Aquele homem que desce e sobe, escadas vacilantes, com pés descalços, galgando lugares, ainda sou eu. Ainda sou eu. Muito obrigado por tudo aí, vocês. Muito obrigado mesmo. Tá? Foi um Sensacional. prazer imenso falar com vocês. Muito obrigada. Garoto, foi demais, né? Foi E demais. muito obrigado mesmo à nossa diretora. Por favor, agradeça a ela essa grande oportunidade, ao Poesia Cult. Beatriz, vamos agradecer sim. Com certeza. Tá? Eu quero lembrar aos espectadores que o Moza Carvalho vai estar durante a semana com um poema diariamente. Não percam, hein? Muito bom, hein? Além da apresentação dele. Obrigada, Moza. Obrigado, Moza. Obrigado você, gente.
por engrandecer a nossa sala da Poesia Cult, tá? Muito obrigado por estar presente no nosso projeto. Posso dizer uma última palavra? Parabéns pelo projeto de vocês. Muito obrigado. Sou eu que estou pedindo, sou eu que estou agradecendo. Muito obrigado por essa grande oportunidade que vocês estão oferecendo a todos nós. Nós precisamos disso. Valeu. Um Valeu. grande beijo a todos vocês. Valeu.